Chegamos nas quartas de finais do Gazet Champs, um torneio do Chess.com em parceria com a Gazet eGames, onde 16 influenciadores brasileiros jogam xadrez para disputar uma parte de um prêmio de 30 mil reais. Bom, como eu falei, quartas de final, hoje 4 jogadores foram eliminados e a gente vai ver aqui as partidas mais instrutivas ou mais incríveis do dia, beleza? Uma partida de cada match. Vamos começar então com o primeiro match que aconteceu entre o Alexandre Zizi e o Eric Mafra, dois bons jogadores que têm jogado bem no campeonato. E a gente vai ver a primeira partida do match, onde o Alexandre está com as peças brancas e o Eric com as peças negras. Vamos lá então. O jogo começou com E4, E5, uma abertura bem normal, defesa russa, né, que por algum motivo é bem popular aí com esse pessoal que está jogando esses campeonatos. Não é uma defesa fácil de jogar, mas enfim, os dois desenvolveram bem as peças. Vocês viram que o Eric deixou cair um peão aqui para botar o rei dele em segurança e tal. Por enquanto nada muito grave. E esse movimento aqui foi o primeiro esquisito, né? Porque o Xande trouxe o cavalo de volta numa casa aqui que meio que está impedindo o desenvolvimento fácil ali do bispo. Então foi um lance meio esquisito, mas a máquina fala que ok, o mais natural que seria voltar mesmo para F3, tá? Mas tá ótimo, vamos que vamos. E aqui o Eric jogou então bispo na A5. Só para comentar, tá, gente? Se o Eric tivesse tomado aqui, o ideal seria tomar de volta com o peão da D, tá? Para já abrir o bispo e, enfim, já acelerava o desenvolvimento aqui das brancas. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, o Eric voltou com o bispo aqui para 5. E aí, roque, mais desenvolvimento, algumas trocas, tudo normal. Até esse movimento aqui, onde o Eric meio que esquece que tem um bispo atacado aqui e ele vai para o peão. O Xande viu, tomou, e o Eric não tinha muito o que fazer a não ser tomar o peão ali de volta, né? Apesar de que deixou o cavalo meio que no escanteio, mas tudo bem. O Alexandre desenvolveu esse bispo para A3, que é meio estranho porque tá olhando para esse peão aqui que, não sei, né, tá protegido por um outro peão. Um lance meio esquisito, mas também tudo bem, né? Deu tempo aqui das negras tirarem o cavalo ali da borda com um ataque, mas tudo bem. Aí o Xande jogou esse movimento aqui, que aí sim é um erro meio grave, né? Por quê? Qual que foi a lógica? Bom, o cavalo veio pra cá pra me atacar, então eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Eu vou atacar a dama, porque se ele tomar aqui, eu tomo a dama dele. Mas tem uma falha nessa lógica, que é a seguinte: o Eric poderia ter jogado aqui dama na D4, dando um cheque, para depois capturar o bispo. Depois que voltasse o cavalo aqui, capturava o bispo e ganha a peça de volta, né? E aí daria em vantagem. Mas o Eric não viu isso e ele jogou então dama na E6. Bom, o jogo continuou com torre na B1, largando o bispo aqui mais uma vez. E o Eric falou: não, vamos jogar a torre aqui de A na B8, não vamos tomar esse bispo aqui, mais uma vez. Aí o Xande atacou aqui a dama do Eric. E dessa vez o Eric viu e deu um ataque duplo aqui, então não dá para salvar as duas peças. O Xande foi com torre aqui na B4 e deixou o bispo aqui de graça. Bom, continuou o jogo com o Eric jogando o cavalo aqui em E2. Mas esse lance, como vocês já viram aqui, que eu estraguei a surpresa, a dama vem aqui para C5 e dá um cheque no rei e ameaça a torre aqui ao mesmo tempo, né? Então nessa brincadeira o Xande perdeu mais uma peça que o Eric tomou. E aqui o jogo estava indo bem, até que aconteceu isso daqui. O Xande atacou o cavalo aqui. E aqui o Eric entregou a paçoca. Ele tomou com a dama aqui, provavelmente não viu que tinha
a defesa da dama aqui em F4. E o Xande, então, recapturou a dama, ficando na frente de novo de material, né? Na verdade, o material está empatado, mas é mais fácil jogar com a dama aqui, vamos falar assim, para iniciante, né? O que o Eric devia ter feito? Esse lance aqui era bom, ganhava o peão, tá? Por quê? Porque toma, mas tá protegido, tudo bem, mas se tomar aqui, perdeu aqui. E aí, tudo bem, dá pra perder o peão aqui, na verdade não ganha peão, mas tá tudo bem. As negras são com vantagem material de uma torre e um peão, né? Mas não foi isso que aconteceu. Como vocês viram, o Eric entregou a dama e depois ele entregou o cavalo, porque o cavalo aqui não tem mais casa, né? E aí o que aconteceu foi que nesse lance aqui o Eric entregou de vez a rapadura e o Xande tomou, e aí não tinha mais muito o que fazer, né? Foi só uma questão de tomar os peões. E depois disso, gente, o Xande resolveu fazer uma gracinha aqui, todo brincalhão. O menino, ele entregou a rainha de novo, fez a rainha mais uma vez, fez outra rainha, entregou de novo a rainha, e aí sim ele partiu para o mate. E aqui é importante, quando chega nessa posição, não cometer o erro de fazer isso, porque isso aqui é um afogamento, tá? Não tem para onde o rei escapar. Então seria bem triste você zoar tanto assim e depois chegar lá e afogar o rei, né? Mas o Xande deu o mate certinho, 1-0 para ele, e depois na outra partida ele ganhou também. Vamos agora para o segundo match do dia, que foi entre a Escarlatinha e a Marina Bombonato. E aqui, meus amigos, aqui vocês vão ver uma coisa incrível. Parecia que era um jogador profissional aqui de brancas. A Escarlatinha mandou muito, eu não sei o que ela fez, mas olha, muito bom, vocês vão ver aqui. Bom, então aqui foi uma abertura italiana, tirando esse bispo esquisito aqui, né? Que de novo atrapalha o desenvolvimento e tal. Vocês viram que isso é um erro bem comum entre iniciantes, que quer proteger esse peão aqui, mas acaba dificultando a vida aqui, né? Depois ela tirou o bispo. Mas a Escarlatinha foi jogando a abertura certinho. Até aqui, tudo bem, tirando aquele bispo ali em D6 no começo. Tudo bem, as duas jogaram a partida bem. E aqui a Escarlatinha já começou a levar as peças dela para a ala do rei para começar um ataque. E esse movimento aqui também foi um erro da Marina, porque não tem muito objetivo aqui, né? E vocês vão ver que depois isso permitiu esse lance aqui. E aqui a Nina cometeu um erro meio que fatal, quase fatal, que foi jogar, então, C toma B4. Por que isso é um erro? Porque agora a Escarlatinha retomou com A, peão da A3 toma B4, e aí ela tá ameaçando esse bispo aqui, e essa torre também tá ameaçando esse bispo, e até se esse bispo sair dá pra torre tomar, então tá uma bagunça ali, e ela perdeu o bispo, basicamente. Bom, não tinha o que fazer, perdeu um bispo mesmo, voltou com o bispo de casa escura. E o jogo prosseguiu então com a Escarlatinha levando as peças lá para ataque mesmo, falando, não, agora é minha hora, buscando o checkmate. Alinhou aqui com o rei e aí começou a ficar azedo já, porque, como vocês podem ver, a barrinha aqui não está muito feliz com a posição das negras e está muito difícil de defender. Aliás, não dá para defender sem perder um monte de material. A Nina tentou esse lance, que foi um bom lance, tá? Porque protege aqui o peão da G7 e ataca a dama. Mas a Escarlatinha, a máquina do Gazichamps, ela jogou o lance corretíssimo, que é dama na G5, ameaçando o cavalo e continuando a ameaçar aqui. A Marina olhou para isso e falou assim, não, tranquilo, vou jogar um G6 aqui, protege o cavalo, finge que está ameaçando esse cavalo, na verdade não está, né? Por causa da cravada aqui. Mas segurei, respira, tudo sob controle. Até que, meus amigos, a Escarlatinha jogou o seguinte lance. Cavalo toma G6. Que, ó, um lindo sacrifício. Por quê? Porque agora acontece o seguinte. A Marina tomou com o peão da H, que é o único peão que dá para retomar. A máquina, se eu não me engano, ela sugere
acho que bispo aqui, ou então alguma outra coisa esquisita, fala assim, desencana, vamos perder peça. Mas a Nina toma aqui, e aí o que acontece é o seguinte: prestem atenção no jogo de escarlatinha, e prestem atenção nesse padrão, porque se vocês repararem bem, esse bispo aqui está segurando esse peão. E a escarlatinha foi para a ideia correta, que é tomar com a dama aqui, difícil de ver, principalmente para iniciante, e aí é mate forçado, não tem o que fazer. A Nina jogou o rei aqui na H8, a escarlatinha tomou o cavalo, já recuperando a peça que ela tinha sacrificado, mas isso não é nem importante, o que é importante é que é o mate. E aí o rei voltou aqui para G8, que era a única coisa que podia fazer, e aqui a escarlatinha podia ter dado um mate um pouco mais rápido, com dama, qualquer casa aqui da G, e depois que o rei sai, checkmate aqui em G7. Mas a escarlatinha foi para outra ideia que também é bem forte, bispo aqui na H6, ameaçando a torre e ameaçando entrar com a rainha, que foi o que aconteceu, né? Entrou com a rainha e deu o mate. Então, lindo de morrer, sensacional. A escarlatinha mandou muito e ganhou então a primeira partida do match por 1-0 e depois ganhou a segunda também, num jogo que foi um swindle maravilhoso. Ela estava perdendo, vale a pena de vocês darem uma olhada também. Mas a gente não vai falar aqui porque não dá tempo. Vamos então para o terceiro match, que foi entre o Diogo e a Mariana Aires. E esse jogo aqui, o Diogo tá com as brancas, é a segunda partida do match, e a Mari já ganhou a primeira, tá? Então ela teria só que empatar. Começou com uma abertura relativamente normal, até que o Diogo jogou B4 aqui, que é um lance meio esquisito, porque simplesmente entrega o peão sem compensação nenhuma, tá? O que dava pra fazer aqui? Sei lá, C4, D3, enfim, quase tudo menos isso. A Mari tomou, voltou pro cavalo depois, e aí o Diogo jogou a rainha aqui, e depois o bispo aqui também de novo, né, cometendo esse erro de jogar o bispo numa casa que ele tá olhando para um peão protegido por outro peão. Mas tudo bem. A Mari deu roque, e o Diogo jogou a rainha aqui para G4, que é um erro por alguns motivos. Um deles é porque não desenvolveu as outras peças, né, direito, e não precisa ficar mexendo a dama. E o segundo é porque já mexeu a dama uma vez, mexeu duas vezes agora, né, perdendo mais um tempo. E o terceiro é porque esse lance aqui, ele permite uma tática bem bonita, que é cavalo aqui. O melhor lance das brancas é H3, mas daí tem isso daqui, depois tem que voltar pra cá, tem isso daqui. A ideia toda é que esse bispo ataca a rainha, e essa casa também está atacada, essa casa está atacada. Aí teria que voltar pra cá, daí tem cavalo aqui, daí volta a rainha. É tipo um moinho de vento, só que na dama. Aí a ideia é vir com o cavalo pra cá, descobrindo de novo. E aqui a máquina fala pra simplesmente, sei lá, trocar aqui, ou vir pra desistir, basicamente, de salvar as peças aqui, tá? Aqui já tá ganho para as negras. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. A Mari não viu isso, jogou H6 um pouco com medo, né, dos ataques do Diogo, porque ela sabe que ele é um jogador agressivo. E a partida continuou assim. Teve essas trocas aí no meio. Aqui protegeu o cavalo, né? Trouxe o bispo para fora. E aqui o Diogo, de vez em quando ele faz isso, eu não entendo porquê, mas ele vai lá e ele faz o sacrifício. Aqui não tem muito propósito esse sacrifício, ele sacrificou a qualidade, né? A Mari retomou, e aqui vocês podem ver que não tem compensação mesmo. É um sacrifício meio nada a ver. Continua assim, então. Aqui o Diogo jogou torre na B1, piorando a situação, porque a Mari poderia ter feito esse lance aqui, cavalo na C3, dando um garfo na torre na dama. Mas ela não viu, ela jogou torre aqui na B8. E bom, os próximos lances foram esse. Aqui o Diogo trouxe a torre para dar um descoberto na dama depois. Mas, né, a torre não está protegida. Então se der o descoberto, simplesmente toma aqui e acabou. A Mari toma esse peão.
Aqui o Diogo tenta atacar a dama, a Mari simplesmente tira. Aí o Diogo ataca a dama dela, a Mari tenta trocar a dama, que é uma ótima ideia, porque ela tá com peça a mais, quer trocar, né, o atacante mais poderoso aqui das brancas. O Diogo fez certo, não trocou. E aqui a Mari veio para ameaçar a torre, e aqui é de novo, né, aquilo que eu falei que acontece às vezes, o Diogo simplesmente sacrificou o bispo aqui em G7. A Mari tomou, e agora reparem que não tem cheques, tá? Então esse sacrifício realmente não tem muito sentido. O rei tá bem seguro aqui, tem muita peça protegendo e tá caindo coisa aqui. Então foi sem sentido. O Diogo voltou, pendurou a torre, depois pendurou o cavalo, e aqui nessa posição complicadíssima ele já estava com poucos segundos no relógio, ele tentou achar um lance, não conseguiu e perdeu no tempo. E a Mari então ganhou por 2-0 o match e passou para a próxima fase. Vamos então para o último match, que foi entre o Isaac Azar e a Georgia Carreira. Esse também é o primeiro jogo do match, e ele começou da seguinte forma, com os jogadores desenvolvendo as peças, dando roque, levando o peão para o centro, e aqui o Isaac pendurou o cavalo, né? Pendurou o cavalo e a Georgia não tomou, ela foi com o bispo para B4, poupando o alazão aí das brancas. O Isaac voltou então com o cavalo, a Georgia tomou o peão aqui, e aqui acho que, não sei se bugou a cabeça do Isaac, mas em vez de ele tomar com o cavalo, ou com esse cavalo, né, que é até melhor, ele tomou com a dama antes. E aí quando você toma com a dama antes, tem um problema, que é um probleminha, mas é um problema, que você perde a dama. Enfim, trocou a dama pelo cavalo, e a partida continuou com o Isaac trazendo a torre, a Georgia trazendo a dama, algumas ameaças aqui. Aqui esse lance F3, ele ameaça o cavalo, expulsa o cavalo daqui, mas ele abre essa diagonal aqui, onde tem esse cavalo cravado. Por enquanto não tem muito o que fazer com esse cavalo cravado, mas não é uma boa ideia, não é necessário isso daqui, tá, gente? Então, só prestar atenção nesse tipo de coisa. O movimento de peão pode enfraquecer algumas casas que você não quer que estejam fracas. Mas enfim, a Georgia voltou com o cavalo aqui, tranquila, na tranquilidade. O Isaac trouxe essa torre para E1 para ameaçar um descoberto aqui, e depois ele deu o descoberto. E aí a Georgia respondeu esse descoberto fazendo esse lance meio bizonho aqui, que traz o bispo para A4 e ameaça a torre, tudo bem, mas entrega a dama de volta, tá? Entrega a dama de volta, então já recuperou ali um pouco do material. Agora a Georgia está só com 3 pontos a mais e não com uma torre limpa, com 6 pontos a mais que ela estava antes. Gente, eu falo bizonho, mas assim, tudo bem, ela é iniciante, tá? Isso é 100% normal. Como vocês viram o próprio Isaac pendurando a dama. Mas vamos lá. O Isaac tirou então a torre aqui, levou a torre para C1. Opa, fui muito rápido, meu dedo está muito animado com a partida. A Georgia jogou o cavalo aqui na H5 para ameaçar o cavalo e o bispo, mas o problema de você ameaçar um cavalo com um cavalo é que o outro cavalo pode te tomar também. Então ela entregou o cavalo ali, e aqui ela falou, não, então vamos pelo menos incomodar esse cavalo jogando G6, mas isso permite que o Isaac, né, que é um chefe, tire o garfo para papar mais uma peça. Então papou a torre aqui, aí o Isaac jogou esse H3 para dar um espacinho para o rei, justamente por causa dessa cravada, né, que eu comentei antes. E a partida seguiu assim, a Georgia trocou mais uma peça, que não é uma boa ideia quando você está perdendo, né? E aqui ficou muito difícil a posição, porque o Isaac está com um par de bispos bem ativos, ó, todos olhando aqui para o rei, tirando várias casas aqui, no meio do tabuleiro. Esse bispo aqui está triste, sem fazer nada, olhando para uma casa que não tem importância nenhuma. Essa torre não tem como vir para o jogo. Se ela vier para cá, não faz muita coisa. E ainda está com essa ameaça aqui no tabuleiro. Aqui
Não sei o que aconteceu. Acho que a Georgia não estava muito concentrada hoje como ela estava no primeiro match. No primeiro match dela, que foi ontem ou antes de ontem, não lembro. E bugou, né? Bugou tudo, entregou o bispo. E aqui o Isaac então foi pra cima, tomou esse peão. Só que ele foi muito pra cima e ele trocou a torre por um peão. Não precisava, ainda tá bem melhor por causa do par de bispos. Ele costuma ser melhor que a torre. E num final desse, onde você está com tudo aberto e um par de bispos, é bem bom, é bem melhor do que uma torre, como vocês podem ver pela avaliação aqui. O jogo continua então com o Isaac levando o rei e os peões lentamente para cima, que é o que tem que fazer mesmo. E aqui vocês podem ver por que dois bispos são melhores que uma torre, né? Porque aqui o rei vai ficando sem casa, você pode ir levando os peões para cima. E aqui tinha um mate já aqui, né? Mas aqui também tinha um mate. Só que o Isaac viu esse peão aqui e falou, não, deixa eu tomar aqui antes. E depois quando a Georgia trouxe a torre para cá, daí ele deu o mate. Qual que era o mate aquela hora? O mate aquela hora era o seguinte, o mate forçado. Peão aqui, rei só tem essa casa e acabou. Tá? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Isaac ganhou então a primeira partida do match e depois na segunda partida do match ele também ganhou, levando a melhor em 2-0 e passando para a semifinal, beleza? Então esse foi o resumo do dia e amanhã tem a semifinal e a final. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e se quiser assistir mais análise ou mais xadrez ao vivo, é só ir lá no nosso canal do Twitch. O endereço está na tela. Vai lá e a gente conversa e joga um xadrez juntos, beleza? Então, até a próxima e muito obrigado pela atenção.